Bem viver. Espiritualidade no dia a dia. Oi, eu sou a Lulu e esse é o Bem Viver, podcast devocional do Novas Narrativas Evangélicas. Tem 2 dias que eu virei pastora e é sobre isso que eu queria falar hoje. Bom, na verdade, quando você ouvir esse podcast, vai ter 1 semana de que eu sou oficialmente ordenada pastora. Exatamente. Então é a minha missa de 7º dia aí. E nesse processo eu fiquei pensando muito do que a gente espera das figuras pastorais da nossa vida, da nossa história. Se eu pedir para você imaginar um pastor, ou se eu pedir para você imaginar uma figura pastoral, o que vem à sua mente? Eu juro que até hoje, para mim, vem um homem, assim. E isso tem tudo a ver com a minha falta de convicção na hora de aceitar esse chamado, esse ministério. Apesar de já estar fazendo isso há muito tempo, né? Caminhar com pessoas. E foi sobre isso que eu me debrucei na hora de escrever o meu discurso, a minha profissão de fé, que eu li na Igreja Batista do Caminho, ali no dia 27 de julho. Eu não sou pastora da Igreja do Caminho, eu sou da comunidade Oásis, que é uma comunidade que surgiu a partir das Vigílias do Novas aqui no Rio de Janeiro e que tem sido um espaço muito legal de construção comunitária de fé. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. E eu não vou repetir de novo o que eu já falei, até porque vocês estão percebendo que a minha voz tá meio ruim. Agora que eu tomei alguns litros de café, deu uma melhorada disfarçada para depois piorar mais. Mas é isso. Eu queria trazer a versão original, que eu acho que ela tem uma emoção, uma reflexão, uns gaguejos do dia, do nervosismo do dia, que eu quero transmitir aqui nesse podcast também, porque ele tem tudo a ver com essa minha experiência de pastorear. E é isso, espero que vocês gostem. Depois me contem se faz sentido para vocês. Um beijo. Tô nervosa. Eu celebro e reconheço as minhas bisavós. Maria Krenak, sequestrada de seu povo indígena aos 5 anos, de quem leva a força e a teimosia de ser filha dessa terra. Celebro Zita, mulher negra de fé, de axé, que com muita luta construiu a ancestralidade que chegou até mim. E Júlia, que ensinou lá longe uma história de caminhada com Cristo na Igreja Batista, que hoje tomo posse como parte da minha história. Celebro aquelas que não sei o nome nem de onde vieram, mas que o apagamento histórico não deram conta de me construir e inspirar. Lembro e reconheço minha avó materna, Valdemira, alfabetizada pela Bíblia, e que até hoje me sustenta em oração. E minha avó paterna, Raquel, que eu não conheci, mas foi professora e agricultora e abriu os caminhos de educação e plantio da minha história. Celebro e reconheço minha mãe Silvana, minha heroína de fé, que me introduziu a Jesus, ao amor e às artes, e me ensinou a ter paz como o árbitro do coração. E pedir direção de Deus a cada passo dado na vida. Sua semeadura é a base que me inspira a não abrir mão desse ministério. Celebro Helena e Eloá, as crianças da minha vida, minhas sobrinhas, que carregam a minha ancestralidade adiante, mesmo na ausência do meu útero. Celebro a minha irmã Elisana, que tem sido o braço e o colo que não me abandonou. Celebro as minhas mais velhas e mais novas aqui presentes. E a ancestralidade espiritual que eu carrego. Tenho certeza que muitas orações, preces, bênçãos de madrugada me protegeram até aqui. Celebro e reconheço minha família escolhida, representada aqui online, em muitas pessoas que me adotaram como filha, mãe, esposa, em todas as formas de amor e afeto, nos momentos mais difíceis da minha vida. Vocês sabem quem vocês são, e nos últimos anos tem sido cada vez mais o meu lar. Não consigo mais nem ler. A minha aldeia, o meu quilombo, a minha fonte de cuidado e amor.
Eu amo vocês, esse ministério é nosso. E eu quero continuar a minha fala com uma citação de Bell Hooks. Abre aspas. O amor cura. Nossa recuperação está no ato e na arte de amar. Meu trecho favorito do Evangelho segundo São João é o que diz: aquele que não ama ainda está morto. Muitas mulheres negras sentem que em suas vidas existe pouco ou nenhum amor. Fecha aspas. Deus é amor e Jesus te ama eram frases que viviam na boca dos crentes quando eu era criança. E eu, como sou bem tradicional, eu acredito muito nisso. Eu acredito, como Bell Hooks, que o amor é nossa única esperança. Eu acredito em um Deus que nos ama profundamente e nos convida a amar como Ele amou. Essa é a mensagem mais simples do Evangelho, a mais poderosa e a mais difícil. Eu acredito em um Deus que cuida. No Evangelho de Gênesis, no livro de Gênesis, encontramos a história de Agar, uma mulher egípcia, africana, portanto negra, uma das minhas personagens favoritas da Bíblia. Agar, depois de ser escravizada por Abraão e Sara, expulsa com um filho pequeno, se vê no deserto e vê a morte muito de perto. E nesse momento ela encontra o Deus que cuida, que envia água e uma promessa de que ela seria mãe de nações. Agar dá nome a Deus e o chama de o Deus que me vê. E eu acredito em um Deus que nos vê. Eu acredito em um Deus que não está alheio às nossas lutas e histórias. E eu tenho pensado muito sobre a experiência de Pentecostes e nas experiências pentecostais em geral. E tem me inspirado muito pensar nessa força do Espírito que move os corpos e derruba os dogmas injustos de exclusão. Um mover que ultrapassa as línguas, o racional, as barreiras raciais e de gênero. Uma experiência que vem da vida, do corpo, do sentir pensar. Uma experiência religiosa que nos convida a não chamar de impuro aquilo que Deus já purificou. Hoje eu quero me inspirar nessa palavra para confirmar o meu compromisso com o Evangelho de Boas Novas e de amor para todas as pessoas. Creio em Deus, Pai e Mãe, que me cuida mesmo que meus pais me deixem. Creio no Espírito Divino Ruá, que me inspira, acalanta, embala, encoraja. Creio em Jesus Cristo ressuscitado, que venceu a morte e nos dá vida hoje. Creio na comunidade da diferença, que caminha, se cuida, diverge, converge e segue de mãos dadas numa espiral que não podemos saber de onde vem nem para onde vai. Creio na força das minhas ancestrais e carrego comigo essa força espiritual de luta. Creio numa fé que se constrói nas crises, que nem sempre está certa, nem sempre é forte. Creio no poder da dúvida, da poesia, da arte, da vida. Creio no amor supremo, colorido, espiritual, que se manifesta em diversas formas e não pode ser contido. Creio na possibilidade de existir com fé, sem dor e sem exclusão. Creio no poder da família escolhida, dos espaços seguros, da comunhão e do amor fraternal. Eu não lembro exatamente o dia que eu me converti. Eu costumo dizer que foi um processo de conhecer Jesus, caminhar com Ele, entender a mensagem do Evangelho e do amor, e isso ir fazendo sentido. E eu me apaixonei pela mensagem da cruz, pela história de ressurreição. Encontrei com o próprio Cristo nesse caminho. Eu sentia Deus me chamando à mesa para fazer parte do reino de Deus, testemunhar e participar do que Ele estava fazendo no mundo. E eu fui descobrindo que nas estruturas evangélicas, institucionais que me rodeavam, o amor não estava plenamente disponível para todo mundo. Eu me frustrei imensamente com isso, várias vezes. Tive profundas crises de fé, mas nada me tirava aquela certeza daquela verdade simples: Deus é amor. Mas também é justiça, eles vão dizer, naquela grande vontade de condenar. E por essa ânsia de condenação, de separação, de negar o lugar à mesa, o fundamentalismo religioso quase me tirou dos braços de Jesus. Eu quase desisti muitas vezes. Quase desisti quando eu fui expulsa da igreja. Quase desisti quando me disseram que Deus nem se importava com racismo. Quase desisti quando os lugares que eu achava que eram seguros se mostraram novamente violentos. Quase desisti quando me vi doente pelas consequências de lutar demais. Mas por alguma razão, que é mais forte do que eu estou aqui, a gente se levanta. E Jesus continua dizendo: vem, filho amado, vem em meus braços. Descansar.
Eu sou uma mulher negra, bissexual, e na verdade eu sou muito mais coisa. Isso tem tudo a ver com o jeito que eu vejo a minha fé e construo meu ministério. Na minha caminhada de espiritualidade, a Rua Divina, o Espírito de Deus, foi me embalando, me acalentando, me mostrando que existe um colo que me cabe inteira. E não só a mim, mas a muitas outras pessoas que Jesus conhece, cuida e ama. Pessoas que amam a Cristo imensamente, que conheceram e viram de perto o poder de um Deus vivo, mas foram feridas pelas instituições e as teologias de morte, e caminharam para longe da fé. Essa congregação de ovelhas perdidas, encontradas por aí, começou a me chamar de pastora. E, sinceramente, entendi nada, gente. Eu nunca quis ter esse título. Eu achava que eu nem poderia ter esse título, diante de tudo que me constitui. Mas a Viola Davis, no discurso de vitória do Emmy, disse que a única coisa que separa mulheres negras de qualquer coisa, de qualquer outra pessoa, é a oportunidade. Você não pode ganhar um Emmy por papéis que simplesmente não existem. Ela disse. Hoje eu tenho 27 anos, mas eu tinha 19 quando soube da existência de uma pastora batista lá em Maceió que estava aceitando gay. E eu fiquei assim, gente... Ódia Barros aqui presidindo esse concílio. Eu tinha 20 anos quando eu conheci de perto a primeira pastora negra, Andréia Fernandes, que hoje também me acompanha de perto. Eu tinha 24 anos quando encontrei pessoalmente pela primeira vez o Matheus Machado, um pastor gay negro, que meses depois me convidou a semear a comunidade Oásis, que hoje me reconhece e aceita a imperfeita que eu sou. E foi na força dessas pessoas e de muito mais pessoas, mulheres, pessoas negras, LGBT, que eu fui encontrando novas narrativas de vida, de amor, de justiça. Elas me deram um repertório para entender que o que eu fazia também é um ministério. Eu não sou teóloga, não fiz seminário, provavelmente não quero fazer. Aí vocês vão ter que aceitar ou não, aí está diante de você. Não pretendo ter a resposta para tudo ou ser fornecedora de grandes tratados e teorias. Eu não quero ser homem de uma só mulher, irrepreensível, porque isso é impossível. Eu quero caminhar com gente, cuidar de gente. Quero testemunhar que é possível caminhar com Jesus sem deixar partes de você de lado. Eu me coloco a postular esse cargo de pastora também em nome de todas as mulheres que visitam, cuidam, benzem, pastoreiam, mas que, por falta de uma educação teológica formal, nos moldes brancos, institucionais, que nos é constantemente negada, mesmo que a gente queira, não são reconhecidas pelas instituições. Mulheres que sustentam comunidades inteiras em oração, amor e cuidado. Eu acredito na informalidade do ministério orgânico, que vai sendo criado nos cafés com bolo, nas piadas, nos dias bons, nos dias ruins, assim como Jesus fazia. E assim como ele, eu quero construir um ministério que acontece na praia, na festa, na montanha, na solidão, nas conversas e, de vez em quando, até no templo. Às vezes, eu me sinto impostora ou impastora, como eu tenho falado na terapia. São nesses momentos que as teologias de morte, que ainda me habitam como uma tentação, vêm gritar. Mulheres não podem ser pastoras, mas a Rua vem dizendo, esse lugar já é seu. Como a Andressa me falou antes de eu chegar aqui. Vem as vozes altas, o medo das expectativas, da responsabilidade de falhar, de errar. Eu sei que as minhas amigas aqui comungam do mesmo medo. Mas a Rua diz, não é por vocês, mas eu as capacitarei, serei a serem benzedeiras errantes todos os dias. Me veio a vontade de não vir hoje. Quem me acompanhou sabe. Mas o Espírito me disse, por que não? Vai lá. E eu sinto que não é por acaso que essa ordenação seja coletiva. Nós estamos juntas em ministérios que se constituem, se complementam, confluem. Quando alguém precisa ser ouvido, acolhido, pode marcar comigo. Quando alguém precisar resolver uma pergunta teológica, cabeluda, é com a Agnes. Quando alguém precisar de inspirações ecoteológicas e uma prece bem da mata, aí é com a Pri. E não que as três não tenham a capacidade de fazer tudo isso, mas eu sei que eu nunca poderia fazer tão bem quanto elas. E a gente tem uma gama de figuras pastorais aqui entre nós, nos abençoando e dispondo desse ministério comunitário com a gente. Eu quero ser uma impastora, que confunde simplesmente por existir. Meu ministério já nasce dissidente, esquisito, paradoxal,
queer, né? Ana Esther, André, Ventura. Me coloco em toda a vulnerabilidade. Já chorei aqui, vocês viram chorando. E com o coração quebrantado diante de Deus e dessa comunidade, para me dispor a uma missão que eu nem sabia que ainda era possível de ser vivida. Porque Daisy é muito engraçada. E eis o mistério da fé. E nada pode conter o Espírito. Bem Viver é um podcast original do Novas Narrativas Evangélicas. Toda gente junta, construindo uma fé coletiva, consciente e ativa. Você encontra episódios novos todo domingo no seu tocador de podcast favorito e pode apoiar esse projeto pelo Apoia-se. Segue a gente no Instagram para saber mais sobre o que esse movimento está fazendo pelo Brasil. Esse podcast é apoiado pela TID Setúbal. A apresentação e o roteiro são da Luciana Peterson e Matheus Machado. A edição é da Bianca Hatt. O design babadeira é da Nick Ellert, a comunicação é feita pela Tayo Amaral, e a gente tem na equipe a Evelyn e a Tati, que nos ajudam muito para manter a casinha em pé e funcionando. Tchau!